Qual transferência acabou não se concretizando, mas você gostaria de ter visto? Escolha um clube e monte uma seleção só com jogadores que atuaram nele. Poderia ter mudado o curso da história. Eu acho que aí é questão de gosto, né, gente? Hoje é dia de mais um duelo das quartas de final da Copa Melhor de 10. Quem vai avançar para a semifinal? Bruno Formiga ou Isabela Pagliari? E vocês já sabem como que funciona. É só conferir as respostas, ver com quem você concordou mais e votar. Se você estiver vendo no Facebook ou no Instagram, é só curtir o comentário que o seu voto é computado. Já no YouTube, você entra no canal, vai até a aba Comunidade e vota na enquete. Bora pro duelo! Qual a melhor surpresa e a maior decepção desse início de Brasileirão? Bem, vamos lá. Surpresa. Eu acho que pelo nível do futebol, pela colocação, por conta às vezes até de falta de peças para competir no altíssimo nível, como a gente projetava antes do campeonato começar, o Vasco com o ramonismo. Um jogo aproximado, um jogo de toque, um jogo que é agradável de ver. Não sei por quanto tempo o Vasco ficará ali brigando lá em cima, mas é fato que surpreende pela carência que tem, pela falta de investimento. O Ramon está fazendo o time jogar mais e melhor. Obviamente, contando com os gols e o poder de decisão do Cano. E isso vale inversamente proporcional para o Flamengo. Eu acho que tem muita gente decepcionada com o jogo um pouco mais empobrecido. Mais que o Domenech esteja tentando, e de fato ele está, você tem jogadores em uma fase, digamos assim, e um trabalho complexo demais que ainda não conseguiu encaixar. Acho que vai encaixar, mas ainda não rolou. Por enquanto, é decepcionante. Olha, galera, eu olhei a tabela e preciso ponderar que estamos na quinta rodada para alguns clubes e sexta para outros. Nesse momento, o Internacional está em primeiro e não é o Flamengo, e em terceiro lugar está o Vasco. O Vasco não é aquele time que todo mundo achou que ia ser rebaixado e tudo mais. Pois é, Vascão, tamo junto. O Vasco fez um jogo muito bom contra o São Paulo, conseguiu manter a frieza no momento que estava sendo pressionado, conseguiu a vitória, tem sido um time muito forte mesmo jogando em casa sem a torcida. Então é um time que tem me surpreendido positivamente nesse começo de Brasileirão. Não acho que vai brigar pelo título, mas vale aí o destaque. Agora, decepção. O Flamengo, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o Flamengo tá em nono lugar. Pra mim é uma decepção. O time, que é atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores, pressionou o Liverpool na final do Mundial e hoje tá em nono lugar. Tudo bem que tem essa transição de treinador, mas é uma decepção ver o Flamengo no meio da tabela. Quais são os dois jogadores mais injustiçados na história da seleção brasileira? Bom, vou pegar dois caras que são injustiçados por motivos bem diferentes. Primeiro, o Alex, porque ele pra mim foi um dos grandes meias da sua época, jogando em alto nível, participava das competições oficiais da seleção brasileira, participou das eliminatórias, mas na hora de chegar na Copa, ele não tava. Foi uma injustiça pra mim, o Filipão, deixar o Alex de fora. Ele era um cara muito inteligente, ele dava passos muito precisos, pra mim, muito fora da curva. O outro, pra mim, injustiçado é o goleiro Barbosa, da Copa de 50. Ele carrega o estigma de único culpado pela derrota pro Uruguai no Maracanã. Um gol, onde ele falhou, aparentemente era um chute fraco, mas eu acho muito errado. A gente nem lembra da carreira do Barbosa, apenas ficou marcado por isso. E eu aproveito também para fazer uma menção honrosa ao Thiago Silva, porque ele ficou marcado pelo 7-1, sendo que ele nem jogou essa partida. Um porque não disputou uma Copa, o outro porque teve muito menos espaço do que poderia e deveria. E os dois, coincidentemente, ídolos do Palmeiras, Alex e Ademir da Guia. O Alex, pra mim, é o caso mais louco de todos. E o Ademir da Guia, no período dele, também. Porque em determinados momentos ele estava voando e não conseguiu ser referência da seleção como o seu futebol fazia crer. Então, Ademir da Guia e Alex, pra mim, não tem nada que chegue nem perto dos dois. Nada. Sugestão do Leonardo Fernandes. Atualmente, qual o jogador mais versátil e com qualidade do futebol? Versátil, perna de pau, você tem vários. Eu poderia falar aqui do Sérgio Ramos. Eu acho que seria muito justo. Já foi lateral, hoje é zagueiro, mas se precisar ele faz outros papéis. Só que ele está estabelecido como zagueiro. Então não vou nem colocar aqui. Acho que se ele fosse para lateral hoje seria um desperdício. O melhor Sérgio Ramos claramente é o zagueiro. Mascherano, volante, zagueiro. Só que assim, sempre num nível mais abaixo dessa galera. Aí você fala, pô, e o Messi? E o Neymar? Os caras podem jogar por fora e por dentro. Eles podem ser ponta e podem ser meio atacante. Mas aí é uma questão mais de função do que posição. Mudança de posição mesmo. E o cara mantém um nível absurdo. Kimmich, esse briga para ser melhor do mundo
na posição, tá? Jogando no meio, e na temporada 19-20 deixou isso muito claro. Pra você ter uma ideia, o Kimmich, ele pode estar na seleção da última Champions como primeiro ou segundo homem e como lateral. E ele estaria fácil em qualquer um dessas disputas aí. Então meu voto hoje é Kimmich do Bayern de Munique. Bom, é uma eleição um pouquinho delicada, porque hoje o futebol te apresenta várias possibilidades, jogadores versáteis e também polivalentes. Por exemplo, o Messi, que faz uma função de camisa 10 com muito brilhantismo, mas ele pode jogar pelo lado, como atacante de área. O Neymar também segue esse mesmo rumo. Temos o exemplo do Marquinhos, que é zagueiro de ofício, mas joga como volante muito bem, já jogou na lateral direita. Temos o Alaba, lateral, zagueiro, volante, mas eu vou ficar com o Kevin De Bruyne, porque nem pelo fato de ele atuar em várias posições, mas ele consegue fazer gol de perna direita, perna esquerda, bate falta muito bem, faz gol de cabeça. Ele é um jogador multiuso e acredito eu também, por trabalhar com o Guardiola, né? O Guardiola, ele exige muito isso dos jogadores e, enfim, ele já fez papel de falso 9, é um jogador muito alto, eu acho alto, né? 1,81, e mesmo assim ele é muito veloz e ele ajuda na parte defensiva. Eu acho ele um cracaço, um jogador completo. Messi manchou a sua história no Barcelona ao pedir para deixar o clube? Bom, aqui eu preciso avaliar o que eu considero manchar a história. Manchar a história é simplesmente esquecer tudo que ele fez e jogar no lixo? Não. Manchar a história é colocar de repente uma tinta que vai destoar das outras cores dele na sua história com o Barcelona. Aí sim. Por quê? O cenário atual é: Messi não se reapresentou, Messi não fez o teste pro Covid, ele já deixou claro que o clube que quer sair, vai tentar sair de forma gratuita, já tá apalavrado, conversas com o City em andamento. Então, pensar no Messi saindo do Barcelona sem uma homenagem, sem um jogo de despedida, com esse desgaste entre diretoria, torcida e tudo mais, pra mim é manchar sim a história. Não acho que vai apagar tudo que ele fez pelo Barcelona, longe disso, jamais, só que vai criar esse ruído ali numa história tão bonita que ele tem com o Barça. O Messi, por exemplo, poderia ter sido como o Totti na Roma, ou até o Buffon na Juventus, o Buffon, ídolo, mor lá, foi pro Paris Saint-Germain sem nenhum conflito, rancor com os torcedores e voltou pra Juve para encerrar sua carreira por lá. Então, né, escolhas. Bem, eu já falei sobre isso algumas vezes, fico super confortável de falar. Talvez o verbo manchar seja muito forte, mas se é essa a pergunta, a minha resposta é sim. Eu interpreto como um arranhão desnecessário, porque ele sai como capitão da equipe e o melhor jogador do time, por onde deveria passar a reestruturação. Ele acaba depois de um 8-2 e de uma temporada lastimável, não dele, mas do clube enquanto instituição, ele pede para ir embora. E a forma também eu acho muito ruim. Eu entendo que juridicamente ele tem até parte de razão e não sou eu que vou julgar se o contrato tá ou não tá valendo, mas eu acho que isso parar em tribunais ou você ameaçar brigar na justiça é muito ruim. Também o Barcelona tá criando arranhões, isso não é só do Messi. Agora eu acho que para um cara que já era injustamente taxado de não ser líder, de ser isso, de ser aquilo, ele tá dando ferramentas para quem já o critica. E eu acho que são ferramentas desnecessárias para a história do Messi. Ele não precisava passar por isso. Eu, no lugar dele, se é para reconstruir algum lugar, eu reconstruo minha própria casa, não a casa dos outros. Mas, e olha que eu tô falando como um grande fã, mas eu acho desnecessário o que tá acontecendo. Sugestão do Gabriel Alcides: qual goleiro brasileiro que joga ou jogou na Europa e teve menos reconhecimento do que o merecido? No Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida que Elton. O Elton é muito respeitado em Portugal. O Elton foi heptacampeão português pelo Porto, um momento maravilhoso da história do clube. Campeão da Liga Europa em 2011, uma carreira quase que impecável em Portugal, e aqui no Brasil as pessoas têm pouco reconhecimento, não só tem pouco, como ele acabou manchado e jogando bem menos do que poderia na seleção brasileira. Ele fica queimado por conta de 2000 na Olimpíada, demora a voltar para a seleção, só volta em 2006, mas fica ali, é chamado aqui, é chamado acolá, normalmente sempre como reserva. O Gomes, que poderia ser outro cara, esse teve mais reconhecimento, tanto que foi convocado para a Copa do Mundo, jogou bem mais vezes na seleção. O Elton não, ficou ali meio como se ele não existisse. Então, dos caras que foram bem na Europa, sem dúvida o Elton, para mim, é o mais injustiçado e pouco reconhecido, porque título é o que não falta e boas atuações também não. Pra mim, o Dida é um dos melhores goleiros brasileiros da história e poucas pessoas lembram dele dessa maneira, que é uma coisa totalmente errada, né? Ele tem seu reconhecimento, mas muito menos do que ele merece. Ele é multicampeão, um dos melhores pegadores
cobradores de pênaltis da história. Ele, na época do auge do Buffon, ele competia de igual para igual. Ele tem uma final de Champions muito marcante, né, que foi contra a Juventus, onde ele defende os pênaltis e ele nem reage, tá ali concentrado, aquela frieza dele. Ele é um jogador com muitos títulos no currículo, 2 finais de Champions, 2 Copas das Confederações, Campeonato Italiano, Brasileiro, Libertadores, enfim, o Dida é realmente um mito. E ele não é lembrado dessa maneira, pra mim, é uma baita de uma injustiça. Qual transferência acabou não se concretizando, mas você gostaria de ter visto? E aí a produção bota aqui entre parênteses, alguma que ficou na imaginação das pessoas, só na especulação, na vontade de uma das partes? Bom, eu vou ser bem sincera, eu tava bem dividida na época, porque se essa transferência tivesse acontecido, eu ia estar, assim, muito mal, meu coração estaria machucado. Mas hoje, olhando o cenário, eu sinto falta da passagem do goleiro Marcos, do São Marcos, pelo Arsenal. Na época, o Arsenal, super campeão inglês, um timaço, foi atrás do goleiro Marcos, depois da Copa do Mundo, onde o Brasil foi campeão, né, o Penta com o Marcão de titular, deitando naquela edição. Tava tudo bem encaminhado com o Palmeiras, mas a hora do vamos ver, o Marcão preferiu ficar e jogar a Série B, que eu acho muito honrável. Mas olhando hoje, eu falo, caramba, eu queria ter visto o Marcos jogando em alto nível na Europa. Sinto falta disso. Bom, o Arsenal fez uma proposta tentadora ao Palmeiras, aí acabou que não concretizou e foi atrás do goleiro Lehmann, do goleiro alemão, que acabou tendo muito sucesso. Mas é isso, eu fico com aquela vontade, saudade do que a gente não viveu, do goleiro Marcos na Europa. Eu queria ter visto isso. Cara, aí eu só me lembro da volta dos que não acabaram voltando. Neymar na temporada 2019-2020 para o Barcelona. Poderia ter mudado o curso da história. Por exemplo, não fazendo aí com que o Messi ficasse chateado querendo ir embora. O Barcelona também não tivesse tomado de 8. Era uma transferência que poderia mudar muita coisa. E ele queria muito e falou sobre isso no início da temporada, né? Ele falou como queria estar no PSG, queria voltar para o time do Barcelona. Acho que isso tinha gente dando como certo em determinado momento. Ficou aquele frisson mundial e não rolou. Eu queria muito ter visto essa volta, até pra gente ter de novo o trio MSN, mas não aconteceu, né? Agora destruíram, foi tudo. Sugestão do Alisson: escolha um clube e monte uma seleção só com jogadores que atuaram nele. Já que eu falei do Barcelona, do Messi, vou ficar no Barça. E vamos lá, 3-4-3, serelepe, maroto, ofensivo e brilhante. Segura essa escalação e segura o queixo, tá? Porque, olha só, Ter Stegen, Daniel Alves, Piqué e Ronald Koeman. Ah, ele é o técnico agora do Barcelona. É, e é o zagueiro com mais gols na história do Barcelona também, inclusive com gol de título de Liga dos Campeões lá atrás, em 93. Então, segura aí, porque a linha de zaga é essa: Daniel Alves, Piqué, Ronald Koeman. Olha o meio campo. Não é nada, tem Xavi, Iniesta, Maradona e Ronaldinho Gaúcho. E a minha linha de frente tem Messi, Neymar e Ronaldo Fenômeno. Tá ruim não. Eu fiz um super Barcelona, né? Um pouco desleal, competir com o mercado da Europa, por isso eu falei, vamos de Barça. Valdés no gol, multicampeão e muito identificado com o Barcelona. Lateral direita, Daniel Alves, maior jogador com títulos na história do futebol. Puyol e Koeman, dupla de zaga. Tenta passar por eles que você não vai conseguir. Lateral esquerda, Abidal. No meio, vou ficar com Xavi e Iniesta. Iniesta, o mago, ele escondeu a bola, ó, já não tá mais comigo, não sei onde tá, estão perdidinhos, porque esse meio campo aqui é embaçado. E o ataque, gente, como esse time nunca vai entrar em campo, eu posso colocar o que eu quiser, tá? E vai um monte de atacante mesmo. Vai ser Ronaldinho Gaúcho como camisa 10, o Messi na direita, Neymar na esquerda e Cruyff de centroavante, tá bom? Qual foi a tríplice coroa mais impressionante do futebol europeu? Eu acho que aí é questão de gosto, né, gente? Por exemplo, tem o Celtic dos anos 60, Ajax dos anos 70, tem casos mais recentes, a Inter de Milão 2009-2010, tem o próprio Bayern de Munique, que foi campeão agora tríplice coroa esse ano, e também em 2013, Porto 2 vezes, são muitas opções, mas eu vou ficar aqui com o Barcelona do Tridente, Messi, Neymar e Suárez, temporada 2014-2015. Naquele ano o Barcelona conquistou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões. Só que a Champions foi muito especial, porque o Barça pegou na fase de mata-mata todos os campeões nacionais. Pegou nas oitavas de final o Manchester City, pegou o Paris Saint-Germain nas quartas, o Bayern de Munique na semi e na final a Juventus meteu 3-1. E naquela época Neymar e Messi foram 2 dos 3 artilheiros da Liga dos Campeões. Era um time também que encantava bastante e fazia muito gol. Tem várias, mas eu fico com a de 2008-2009 do Barcelona, por ser um estilo do Guardiola na sua primeira temporada, e as pessoas achando, será que vai funcionar, será que não vai, será que vai dar certo, será que não vai? Ele não só deu, como
conquistou todos os títulos possíveis e imagináveis, com um futebol imponente com placares impressionantes, né? No Campeonato Espanhol, por exemplo, ele meteu um 6-2 no time do Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu. E na Champions, jogos maravilhosos e uma final contra o atual campeão da Champions, que era o Manchester United. Então acho que essa foi a tríplice coroa mais impressionante, pelo menos das que eu vi. Sugestão do Ângelo Canelli. Baita sugestão, hein, Ângelo? Qual vai ser a primeira seleção fora da Europa e América do Sul a ganhar uma Copa? Bem, eu acho que vão conseguir, mas vai demorar. Tem gente que fala, a China, Japão, a Nigéria, os Estados Unidos têm fortalecido a sua liga, mas assim, ainda falta produzir os seus próprios talentos. Eu acho que em termos de talento, de bons jogadores e uma liga que é rica e é forte, eu acho que essa primeira seleção fora do eixo América do Sul e Europa, campeã do mundo, será o México. Eu tenho a impressão que qualquer coisa que eu fale aqui vai soar como absurdo, né? Porque, querendo ou não, a Copa do Mundo tem os seus favoritos clichês. O Brasil, a Argentina, a França, a Itália, a Inglaterra, blá, 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 blá. Aí eu pego, assim, a África, porque eu acho que se for escolher alguma seleção fora desse eixo, vai ser alguma seleção africana. E eu vou escolher a Nigéria, porque a Nigéria já ganhou ouro olímpico, já brigou em mundiais sub-20, foi vice-campeã 2 vezes. E a África, de forma geral, tá produzindo, tá crescendo e tá produzindo bons valores. Por exemplo, o Senegal tem o Mané, o Egito tem o Salah, são 2 jogadores ali que brigam por bola de ouro. Mas assim, é uma pergunta um pouco capciosa, né? Muito difícil, compreendam, é muito difícil, mas meu voto é na Nigéria. Atualmente, quem é o melhor jogador no 1 contra 1? Bom, 1 contra 1 é o quê? Aliar técnica com velocidade. Tem gente que nem consegue driblar, mas dá aquele tapa ali e na frente já tá bem sucedido nesse 1 contra 1. Mas eu vou citar alguns exemplos. O Messi, o Dembélé do Barcelona, o Douglas Costa na Juve, o Mbappé, que também é muito rápido, tem até o Sancho do Dortmund que vem se destacando, mas vocês vão desculpar, ninguém é Neymar. O Neymar fez 13 dribles, 13 contra a Atalanta na Liga dos Campeões. O Neymar, ele é muito rápido. Você vai pra lá, ele vem pra cá, você olha pra frente, ele já passou, já tem caneta embaixo da sua perna. O Neymar, pra mim, é o melhor no 1 contra 1, vocês vão desculpar, eu não aceito discussão. Formiga não vem com brincadeirinhas, não vem com esse negócio aí de velocidade, lá, porque pra mim é o Neymar. Eu quero bola embaixo da perna, ó. Pega essa caneta, Formiga. Menino Ney. Ah, mas e os índices do Messi são maravilhosos. O Hazard, sim. O Messi, fisicamente, tá decaindo, isso é claro e evidente, mas ele ainda tem índices absurdos. Mas eu acho que o Neymar tem mais recursos. Ele apresenta mais inventividade e te surpreende mais nesse 1 contra 1. E o Neymar tem muita explosão física. Então eu fico com Menino Ney. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse duelo. Isabela Pagliari e Bruno Formiga. Votem em mim, eu preciso ganhar essa revanche. Quero continuar nessa Copa. Beijo. Esses são os meus argumentos, esses são os meus votos e agora tá na sua mão para eu seguir nesta bagaça. A disputa lá atrás no Melhor de 10 foi uma das mais duras da história com Isabela Pagliari. Voltamos a nos encontrar e eu preciso dos formigados unidos. Não adianta só, pô, eu gosto de Formiga. Ah, pô, eu queria que Formiga passasse. Tem que votar.